A aposentada que foi abusada por enfermeiro dentro de hospital em Vila Velha fala com o TN. Ela revelou detalhes do que aconteceu no local. A mulher prestou depoimento hoje à tarde. O enfermeiro acusado do crime pode ter o registro cassado. Os muros não estampam mais a ordem para tirar capacete, mas a imposição dos traficantes gera outro problema. Multas para motociclistas que entram em bairros perigosos sem usar o capacete. Empresário que atua nessas regiões diz que vai ter que suspender o serviço. Especialista alerta, o condutor pode recorrer da multa. Incêndio criminoso destrói casa na Serra. O suspeito teria sido provocado por um homem que não aceita o fim do relacionamento. Erro de português em nota fiscal faz a Polícia Rodoviária apreender 4 toneladas de drogas que seguiam para Vila Velha. Identificados suspeitos de envolvimento em arrombamentos de lojas na Grande Vitória. Parte do material roubado foi encontrado. E as entrevistas com os candidatos ao governo do Espírito Santo. Hoje a candidata do PT, Jaqueline Rocha, respondeu as perguntas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Um depoimento emocionado e muito chocante. A aposentada que foi abusada por um enfermeiro dentro de um hospital em Vila Velha falou com o Tribuna Notícias. Contou como ficou com medo diante da ação criminosa e a dificuldade que teve para denunciar o suspeito. Com ferimentos nos braços e visivelmente emocionada, a aposentada de 48 anos conta em detalhes como tudo aconteceu. Ele já começou várias vezes me alisando, enfiando a mão nos meus seios, abaixou a calça, eu puxava, ele pedia para ver a calcinha, segurou no meu bumbum, passou a mão por baixo. Por diversas vezes eu pedia para ele sair e ele não saía. Ele saía, abria a porta, batia e voltava. Por estar muito dopada, eu percebi que eu ia ser estrangulada, ou até mesmo ele poderia me matar, ou aplicar alguma coisa que eu não tivesse mais reação, eu não podia mais lutar contra ele. Ele falava palavras feias que queria manter comigo, e eu quando falava não, sai. Aí ele me pegou pela perna e virou e arrancou minha calça. Eu sentia que ele estava fazendo, mas eu não tinha mais força. Ela ainda diz que o enfermeiro manteve a porta do quarto fechada o tempo todo e que não conseguiu pedir ajuda. Eu apaguei, só acordei no outro dia, 7 horas, sem entender o que estava acontecendo. Entrou um técnico de enfermagem, eu pedi para chamar a direção do hospital. O técnico voltou e disse que não tinha direção de hospital. Eu pedi para falar com a enfermeira-chefe, o enfermeiro do setor disse que não tinha. A vítima prestou depoimento na Delegacia da Mulher em Vila Velha no fim da manhã desta quarta-feira e foi encaminhada para o Departamento Médico Legal em Vitória para passar por exames. O caso aconteceu no último sábado dentro de um hospital particular em Vila Velha. A aposentada estava internada com problemas respiratórios graves. Ela conseguiu gravar esse vídeo com o celular. Não. Deixa. Ai, tá gastura. Então pega aqui. É só, pronto, eu peguei. Nem vou olhar, pronto. Pega. Pronto, tá bom. Quando eu percebi que eu poderia morrer asfixiada, eu tava com o celular todo o tempo na mão e um fone, ouvindo louvor, mas aí o fone sumiu. Eu consegui ativar a câmera, nisso que eu ativei a câmera pra filmar, ficou a frente escura. E virei pro lado dele pra tentar ganhar força, pra pelo menos provar, mesmo que ele me matasse, alguém encontrar meu celular ia ver que eu não estava mentindo, que alguma coisa aconteceu. Depois do fato, a vítima mandou um áudio para um familiar relatando tudo o que aconteceu. Enviei para minha irmã no Reino Unido
Aí ela começou a chorar lá e ficou desorientada, pediu que eu acionasse o CIODS. Aí eu liguei para 190. A notícia se espalhou rapidamente. Essa auxiliar de serviços gerais, que já foi funcionária do hospital, confessa que se surpreendeu com a gravidade do caso. Dentro de um hospital desse acontecer isso, trabalhei e eu nunca vi esses negócios não, trabalhei de limpeza e... Em nota, o hospital informou que tomou providências por afastar o enfermeiro das funções e que também abriu uma sindicância interna para investigar o caso. O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo diz que está trabalhando para identificar o suspeito. Se for comprovado o crime, o homem pode ter o registro cassado e ser impedido de exercer a profissão. O Código de Ética ele disciplina 5 penalidades, que vão da advertência, a multa, a censura pública, uma suspensão do direito de exercer por até 90 dias ou até a cassação, que é a perca do registro. Eu queria pedir se existe alguma vítima desse homem, que pelo amor de Deus, que apareça, que não tenha vergonha, porque o que eu passei hoje, e estou passei na mão dele, eu não desejo para ninguém. O Hospital Vila Velha disse que o suspeito foi afastado das funções e vai investigar o caso. Também afirmou que se voltará a se pronunciar só depois que as apurações policiais administrativas e do Conselho Regional de Enfermagem forem concluídas. A Polícia Civil afirmou que investiga o caso. A lei do tráfico estampada em muros e que faz o cidadão de bem ser forçado a não respeitar a lei imposta para toda a sociedade. Motoboys são multados por tirar o capacete em regiões dominadas pelo tráfico. Um empresário ouvido pelo TN disse que a alternativa é parar de trabalhar nesses locais. O motoboy do Alexandre recebeu 2 multas por andar sem o capacete na mesma hora e no mesmo lugar, Riviera da Barra, em Vila Velha. A decisão de tirar o capacete só aconteceu porque o local, Riviera da Barra, já é conhecido como perigoso. E quem anda por esse bairro sabe que existe uma lei imposta pelos traficantes. Isso é conhecido de todos os motoboys que, entrando nesses bairros, como Riviera da Praia, como Aparecida, e tem outros, ele já foi me relatado, que, Alexandre, a gente não pode entrar lá com capacete. A gente coloca na testa, entra para ser visto, tá? E depois a gente segue, faz a entrega, coisa e tal. Nesse mesmo bairro, em Riviera da Barra, uma jovem perdeu a vida porque as ordens não foram seguidas. Assim como os traficantes mandam levantar o capacete, quem entra de carro precisa abaixar o vidro, desligar o farol e acender a luz interna. Thaís Oliveira Rodrigues, de 22 anos, levou um tiro nas costas porque o carro em que ela estava não acendeu a luz interna. Os traficantes atiram, pois acreditam que aqueles que não se identificam podem ser traficantes rivais. A avó dela, que também estava no veículo, ainda levou um tiro de raspão. Esse crime aconteceu no último domingo, dia 19, e ganhou repercussão na mídia. Portanto, o motoboy do Alexandre, que passou pelo local depois do ocorrido, teve que tomar uma decisão. E falando de direito, as circunstâncias podem anular as 2 multas recebidas. Se ficar comprovado que o local onde o motociclista ele transitava há uma ordem imposta para que ande sem capacete, ou com os vidros abaixados, mas no caso dos motociclistas sem capacete, e até sobre risco de vida, ele tem que andar dessa maneira, a gente pode concluir que ele se encontra diante de um estado de necessidade. O estado de necessidade é um instituto do direito penal que afasta a prática de crimes, mas o estado de necessidade, que no caso é ter que andar sem o capacete, ele também afasta a penalidade administrativa, que é a multa. E nós temos decisões da Justiça reconhecendo o estado de necessidade em algumas situações, afastando a aplicação da penalidade. As ordens são expressas em tintas nas paredes, geralmente na entrada dos bairros. A polícia ontem acompanhou trabalhadores da prefeitura em uma limpeza na região da Grande Terra Vermelha. Pichações com as leis do crime foram apagadas. Mas para Alexandre, apagar a mensagem no muro não muda o fato do tráfico ter poder e ditar as regras no local. A regra que está escrita, ela continua vigorando, independente se tampar ou não. E ele teve que fazer e vai ter, porque é uma roleta russa, é uma escolha que ele tem que fazer, onde ele bota a vida dele em risco,
de ser assassinado no meio da rua por estar com capacete, e agora nós estamos sabendo que aquele bar é fiscalizado por câmeras e aí ele levou a multa. Então é uma escolha. A escolha é não mais atender os clientes desses bairros, infelizmente. Olha, a Secretaria de Segurança do Estado disse que as inteligências das polícias monitoram bandidos. Disse também que tem trabalhado no combate aos agressores. Já a Prefeitura de Vila Velha afirmou que os condutores podem recorrer da multa. Homem incendeia casa em Cariacica. O acusado não aceita o fim do relacionamento. Mulher, o marido e 5 filhos viviam nesta casa em Novo Horizonte, Cariacica. Um barraquinho de madeira de poucos cômodos que agora só vai ficar na lembrança. O fogo que destruiu tudo não foi acidental, e sim proposital. Uma ameaça feita pelo companheiro da vítima que havia reatado o relacionamento há pouco tempo e por um único motivo. Depois de terem ficado separados por um tempo, a mulher, querendo de volta os 2 filhos, que o ex-marido levou embora, resolveu reatar o relacionamento com ele. E os 2 passaram a viver aqui. Só que esta convivência, que tinha cerca de 2 semanas, foi uma convivência turbulenta, com várias ameaças dele contra ela. Uma dessas ameaças era essa aí, ó, colocar fogo na casa com ela e os 5 filhos dentro. Percebendo que as ameaças estavam ficando cada vez mais graves, a mulher resolveu ir embora, tirar os filhos daqui, e ontem não passou a noite. Revoltado com essa situação, o marido, então, hoje de manhã, cumpriu a ameaça, colocando fogo na casa. Para ela conseguir as crianças de volta, né, ela voltou para ele por essas 2 semanas. Aí pegou as crianças. Aí quando foi ontem, ela falou que não ia voltar, porque ela estava com medo dele. Que ele ameaçou ela, matar ela com as crianças lá dentro. Aí hoje ele pegou as coisas dele, quando eu vi ele passando aqui, de repente o fogo. Cara desse tem que ir para cadeia. Antes de ir embora, o homem ainda ligou para a mulher e contou o que havia feito. O fogo atingiu a casa do Rodrigo. Ele estava há 3 dias sem ir trabalhar, exatamente porque tinha medo das ameaças feitas pelo vizinho. Mas não teve jeito. O fogo atingiu o banheiro e a cozinha. Dentro de casa estavam ele, a mulher e a filha de 2 anos. Quando fui ver, eu falei assim, eu vou na cozinha. Quando cheguei na cozinha, aí a mulher pegou e falou assim, oi, Rodrigo, veio sim. Eu falei assim, não, nada não, é fogos. Eu falei assim, é fogos. Então, quando eu cheguei na cozinha, não tinha nem como entrar na cozinha, de fogo que na negócio ali, ó, que o banheiro já tá todo destruído ali, ó. Que é tipo uma favelinha. E a primeira vez que acontece isso, por causa de um vagabundo com ciúme, que minha só mulher fez isso aí. A dona da casa tem menos de 30 anos, 5 filhos, 2 deles com o atual companheiro. O relacionamento turbulento era conhecido de todos os moradores desse pedaço. Para que fazer isso? É um homem jovem ainda, arrumou outra família, vai viver, agora vai matar. A mãe depois, se sobrar algum filho, você não matar os filhos, fica tudo aí contra você. Olha, a vítima foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O suspeito não foi detido. Polícia Rodoviária Federal consegue encontrar 4 toneladas de drogas que vinham para Vila Velha por causa de um erro de português. A abordagem foi feita em São Paulo. Ao verificar a nota fiscal do caminhão de frangos, um detalhe chamou a atenção. A carga seria de dorso de frango, mas em vez da palavra estar escrita com S, estava escrita com C cedilha. Os agentes descobriram 4 toneladas de maconha escondida entre os congelados. A droga seria descarregada em Vila Velha. O condutor foi preso. Identificados suspeitos de envolvimento em arrombamentos de lojas. Parte do material foi encontrado. Depois de buscas incessantes, a polícia encontrou parte do material furtado. De acordo com o delegado Henrique Vidigal, que comandou a operação, os eletrônicos foram achados com um traficante de Jardim Limoeiro, na Serra. Ele disse que logo no período da manhã chegou um carro com vidros quebrados, oferecendo esses produtos e que queria trocar em drogas. Aí ele ofereceu uma certa quantidade de crack, fez a troca e a pessoa se deslocou em direção a destino não conhecido. Ao todo, foram identificados 8 envolvidos nos últimos arrombamentos de lojas de eletrodomésticos usando um carro para derrubar a porta. Os nossos prejuízos já chegam a R$80 mil. A nossa rede está trabalhando muito para superar tudo isto. Acreditamos na continuidade do trabalho. O
trabalho que nós estamos, o dia de hoje é um dia muito feliz, onde nós estamos aqui agradecendo a Secretaria de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, desse trabalho em conjunto que está sendo feito e gerando resultados. Como os próprios policiais dizem, os crimes de furto e roubo são de certa forma incentivados pelos receptadores, aqueles que compram os objetos furtados ou roubados. Sendo assim, parte do foco da operação de hoje estava justamente em cima dos comerciantes que vendem produtos de origem duvidosa. 15 pontos foram vistoriados em Vila Velha e todos estes celulares e tablets não tinham comprovação de origem. A polícia já pediu mandado de prisão para os envolvidos identificados. Agora eles aguardam a decisão da justiça e continuam as buscas pelos produtos furtados nas lojas. Eleições 2018. A TV Tribuna entrevistou hoje a candidata ao governo do estado, Jaqueline Rocha, do PT. A candidata ao governo do estado, Jaqueline Rocha, do PT, chegou aos estúdios da TV Tribuna acompanhada de assessores e do vice-candidato Kleber Lanes para participar do terceiro dia da série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. A candidata aponta a educação como caminho para reduzir os altos índices de violência no estado. Quando a gente fala do combate ao crime, nós precisamos ter ações preventivas, sobretudo para que pessoas não precisem ir para o crime como uma forma de trabalho ou de assédio, porque os mercados formais não estão dando a devida oportunidade. Jaqueline Rocha se posicionou contra a redução da maioridade penal. Você culpar uma parcela da população menor em condições ainda de elaboração de vida, de condições ainda de ser um cidadão, de ser uma cidadã, essa pessoa, na verdade, ela já ser condenada a ter ali o seu destino traçado por uma medida tão radical como essa. Agora, a redução da maioridade penal, ela não resolve o problema da violência e isso está muito claro. Jaqueline Rocha falou também sobre a atual situação de prédios ocupados por quem não tem onde morar, principalmente na capital. A candidata acredita que é preciso dar condições para que esses locais ocupados virem, de fato, moradia para quem precisa. Existe um problema, e aí, assim, aqui no estado, que é necessário dialogar sobre ele, que são muitos prédios desocupados, inclusive muitos deles que precisam ter estudos, porque podem, inclusive, colocar em risco a população que está em volta por deterioração. Então, seria essencial que o governo pudesse fazer um mapeamento desses prédios para que pudesse, de fato, estar utilizando de moradia para a população que não tem condições. Jaqueline Rocha destacou a importância do espaço aberto pela Rede Tribuna para que o eleitor capixaba conheça melhor os candidatos e as propostas de governo de cada um. Foi muito positiva, a receptividade também ela foi muito boa. E eu acredito que esses espaços eles tendem a levar mais informação também para a população e que só vai começar a ter os programas a partir do dia 31. Antes disso, também terem a curiosidade de quererem saber as nossas propostas. Então, foi muito bom, um espaço muito positivo. A entrevista completa está no tribunaonline.com.br. E amanhã a série de entrevistas continua com o candidato do PSB, Renato Casagrande. É logo depois do Tribuna Notícias, primeira edição. E a seguir, 500 aves são encontradas dentro de um carro durante uma blitz em Viana. A gente já volta. 500 pássaros silvestres são apreendidos na BR-101 em Viana. A apreensão aconteceu durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. As aves estavam em gaiolas no banco de trás de um carro. O veículo havia sido alugado para transportar as aves. Os pássaros teriam sido comprados na Bahia por R$ 2,00 cada e seriam revendidos no Rio de Janeiro. No veículo também foram encontrados 10 jabutis. Nenhum dos bichos tinha registro de identificação emitido pelo IBAMA. O condutor foi detido e levado para a delegacia. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.